A situação de Cuba ela é dramática e realmente nos deixa muito penalizados. Essa imagem que você está mostrando me lembram muito do Haiti, quando eu cheguei na minha primeira missão, ali em 2008, 2009. Mas, na verdade, eu posso te dizer que eu vivi dois sentimentos ali no Haiti. Quando eu deixei o Haiti em 2009, ele já estava muito mais organizado, muito melhor do que isso que a gente está vendo agora em Cuba. Mas quando eu retornei por causa do terremoto, todo o avanço que nós fizemos ali em quase 10 anos de missão foi perdido no terremoto. Isso que está acontecendo em Cuba é praticamente um terremoto. Não do ponto de vista do temblor, ou seja, do que aconteceu naquela época que balançou as estruturas e deixou quase 2 milhões de haitianos sem casa, mas por causa da estrutura que está ruindo da ditadura mais longeva da América Latina. Eu sei que tem muita gente saudosista ali, principalmente no Partido dos Trabalhadores, que tinha aquela imagem de Cuba meio ideal, meio romântica, mas a verdade é que, como você já disse, essa questão dos apagões, a questão elétrica em Cuba já é algo que vem se arrastando há alguns anos. E por quê? Cuba não tem petróleo? Tem. Cuba tem petróleo. Cuba tem refinaria? Tem. Cuba tem refinaria. Mas o problema é que, assim como aconteceu na Venezuela, que é o país que tem as maiores reservas de petróleo no mundo, e, no entanto, perdeu a capacidade de refino e já começou, e inclusive enfrentava apagões em plena Venezuela por um colapso até dos investimentos na malha elétrica, Cuba passou pela mesma coisa. Todos os países socialistas, eles acabam colapsando o sistema econômico. A preocupação em Cuba hoje do governo americano ela é maior do que na Venezuela. Por quê? Na Venezuela existe, ou pelo menos houve a possibilidade de você fazer um planejamento de recuperação econômica utilizando o próprio petróleo. É verdade. Mas Cuba, a verdade é que eles desfizeram de tal maneira as relações econômicas que, para colocar o país de pé novamente, restabelecendo as relações econômicas, você tem que avançar em um país onde a propriedade privada foi vilipendiada, onde os negócios privados foram levados para o submundo, ou seja, eles quase que viviam somente de dólares remetidos por familiares na diáspora, especialmente aqui nos Estados Unidos, e transformaram até o turismo, que foi a pérola ali do Caribe, no início do século passado, transformaram o turismo em algo completamente colapsado. Por quê? Somente em áreas específicas, com muita prostituição, é mantido o mínimo de estrutura de turismo que passa aquela imagem, mas o país todo já sofria com essa ditadura há décadas. Não podemos esquecer da perseguição política, do partido único, da censura e, mais do que isso, né, dos presos políticos que começam agora, inclusive, a uma pressão de serem libertados também. Eu vi a libertação de um preso político essa semana em Cuba, que me chamou bastante atenção, uma pessoa de idade, e eu lembrei do Brasil. Como não lembrar do Brasil? Hoje nós temos quase 2.000 presos políticos. Hoje nós temos 400, talvez 500 brasileiros no exílio e que estão pedindo asilo político em diversos países. Hoje nós temos uma perseguição política inspirada no modelo cubano, que se manifestou na Nicarágua e Venezuela, e um pouquinho até na Bolívia, e que foi importado, e que nós temos. Se em Cuba eles têm uma opressão ao ponto de transformar a oposição em criminosa, nós temos isso acontecendo no Brasil também. Então, é uma lição. Eu creio que Cuba vai, de alguma maneira, migrar para esse processo de afastamento desse modelo que o Marco Rubio, que é filho de cubanos, tem como talvez um dos grandes objetivos de vida dele, restaurar a democracia em Cuba. E como a gente já falou mais cedo, né, Paulo? Isso é quase um dominó. Vai cair, caindo a Venezuela, vai cair Cuba cai Nicarágua, caindo Gustavo Petro, acaba caindo Lula também. Então, é um processo. Nós estamos vendo a América Latina toda passando por esse processo e os Estados Unidos estão com as cartas na mesa. Resolveram não mais empurrar o problema com a barriga. E é por isso que eu creio que, sim, Cuba, em poucos meses, tomará uma decisão de fazer uma transição democrática.